Olá galera, tudo bem? Hoje vamos falar sobre transmissores de pressão. Vamos embora conferir? Bom, basicamente, transmissores de pressão são equipamentos que convertem os valores de pressão de um processo em sinais de comunicação. Esses sinais de comunicação, eles podem ser analógicos, chamados analógicos, ou digitais. Nós temos exemplos de analógicos como sinal de 4 a 20 mA, de 0 a 10 volts, e alguns exemplos de sinais digitais seriam os protocolos Profibus, Fieldbus e Internet. Outra questão é que os transmissores de pressão normalmente vêm com uma célula de medição que possui uma capacidade, um range onde ele pode cobrir. E dentro dessa cobertura é que você, operador, que vai lidar com o transmissor de pressão, você vai rangear ele conforme você quer. Vou te dar um exemplo bem básico. A célula de medição desse cara aqui é de 0 a 2000 PSI, cerca de 138 bar, mais aproximadamente. Você pode chegar no processo e rangear o seu sinal de 4 mA sendo 0 e o seu sinal de 20 mA sendo, por exemplo, 1000 PSI. E aí esse sinal é enviado para o supervisório de maneira remota. Outra vantagem em relação aos instrumentos, aos equipamentos de medição mecânica, é a sua precisão, que é muito maior do que os equipamentos mecânicos. Isso de maneira básica, tá? Você tem precisões aí de manômetros usuais de em torno de 1%, chegam a 0,5% manômetros petroquímicos. Esse cara já parte com a precisão de 0,075% do fundo de escala, da capacidade dele. Nem do fundo de escala, a capacidade da célula mesmo. Outro ponto curioso que eu gostaria de destacar é que existem 3 tipos de transmissores, de pressão. Esse aqui é o manométrico, ou seja, ele mede a pressão tendo como referência a pressão atmosférica. Tem o diferencial, que também é usado para medição de nível, que a gente pode ver isso num próximo vídeo, que mede a pressão de um processo em relação a outro. E temos de pressão absoluta, que vai verificar, ele vai passar o sinal de pressão em relação ao vácuo absoluto, em relação ao zero absoluto. Outro detalhe também interessante é que ele possui indicação digital. Então facilita, por exemplo, para erros de paralaxe, erros que o operador não consegue identificar em campo qual é a leitura realmente, e ele ajuda muito. Vamos conferir um pouco mais de perto, para entender um pouco mais? Bom, vamos lá, conforme eu estava falando, esse é um transmissor de pressão, manométrico. A indicação da célula dele está aqui. Opa, um minuto. Aqui. 2000 PSI, Esse é um transmissor manométrico, então ele possui somente uma entrada de pressão e ele indica a pressão de acordo com a referência da pressão atmosférica. Então ele é um cara de 2000 PSI, a célula de medição dele, cerca de 138 bar. E dentro dessa capacidade da célula você consegue rangear. Você consegue, eu quero que ele seja de 0 a 1000 PSI, de 0 a 500 PSI. Sendo que a capacidade dele de rangeabilidade, mantendo a mesma precisão nos transmissores tradicionais, gira em torno de 5 vezes. Aqui, se você reparar, a parte interna dele possui um diafragma, para proteger justamente a parte sensora, possui um líquido de enchimento, nesse caso silicone, internamente, e o material dele é em aço inox 316, AIZ 316L, justamente para suportar as condições. Ele possui um compartimento frontal, que é dedicado à parte da eletrônica, a parte de indicação. Deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês. Então a indicação está aqui, que eu estava falando em relação à questão do erro de paralaxe, a precisão dele que é de 0,075%.
Então é fácil de você fazer a leitura e você consegue mudar, inclusive outra vantagem dele de mudar a unidade de medição. Aqui você consegue acessar, né, a questão de diagnóstico, ou taguear ele, identificar ele com números de tag. E outro compartimento da parte traseira, deixa eu abrir aqui rapidinho para vocês, é o compartimento da parte elétrica, realmente de alimentação. Então isso aqui é um protetor de sobretensão, né? Ele funciona com a tensão de 24 volts a 30 contínuo, e em caso de acontecer uma sobretensão, né, existe uma proteção anti-surto, então queima a proteção e não queima a placa que está interna, né? E aqui você faz as ligações, aqui funciona 2 fios, loop de corrente. Então basicamente é isso. Esse é o invólucro com 2 compartimentos. O invólucro, esse invólucro é em alumínio, mas tem as opções em aço inox, né, aço inoxidável. E basicamente é isso. Fato interessante desse cara, que é um cara da Foxboro, atual do Schneider, é que ele possui uma rosca externa de meia polegada NPT, ela é cônica, e internamente ele possui uma rosca 1/4 NPT, no caso fêmea. Ele é bem coringa mesmo, um cara para poder você estar sempre rodando com ele na planta e ele ser bem adaptável. Essa é a ideia do fabricante, tá? Então, basicamente é isso em relação aos transmissores de pressão. Bom, além de tudo que a gente já viu, a possibilidade interessante dos transmissores de pressão é a adição de acessórios que vão se adaptar de acordo com o seu processo. Então, eu posso citar alguns. O selo de proteção com montagem direta ou remoto, limitadores de sobrepressão, válvulas manifolds para abertura e fechamento do equipamento. Então existe, e isso tudo vai se adequar de acordo com a sua necessidade, a necessidade do seu processo. Espero que você tenha gostado do vídeo, um pouco da explicação básica. Se tiver dúvidas, comentem, dá um like e fica com a gente. Um forte abraço e sucesso!